Vamos dar sequência, né? Hoje o senhor me mostrou uma questão, né? Talvez a gente esteja... Todo sábado a gente tem vindo aqui já há várias semanas para estudar Hebreus. E às vezes a gente pode ter aquele sentimento, puxa, mas qual vai ser o novo livro, hein? Já fastiou, né? Como o povo de Israel lá no deserto, puxa, mas nada todo dia, né? Então, às vezes a gente fala, puxa, mas o irmão está repetindo, isso aí já foi dito na semana passada, está repetindo, né? Eu confesso para os irmãos que às vezes na minha cabeça também me passa isso, nossa, a gente tem repetido, passado pelo mesmo trajeto várias vezes, né? Mas o Senhor, ele me deu um sentimento, né? E me trouxe a palavra, que a gente pode ver que a repetição é o método de ensino de Deus. Para quem é pedagogo, né? Quem está na área do ensino, me confirme, por favor, né? Em Deuteronômio, tem um versículo que nos fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as repetirás a teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho. No termo hebraico, dessa repetição, é usada uma palavra chamada shanam, hebraico. E ela tem o sentido de afiar. Ou seja, toda vez que a gente afia, repete a palavra, é como se a gente estivesse afiando o nosso conhecimento. A gente vai olhando com mais detalhes, com mais profundidade, aquilo que a gente ouviu e que consolidou 30%, 40% na segunda vez, passa para 50%, 60%, e assim progressivamente a gente vai consolidando a palavra de Deus, né? Paulo também em Filipenses, ele diz que a repetição era algo de suma importância para nós cristãos. E ele fala em Filipenses 3:1, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim, de certo, não me é penoso escrevermos as mesmas coisas. Então, assim, eu acho que Paulo estava dando aquela dica, olha, se para mim não é penoso escrevermos as mesmas coisas, não deve ser para vocês ouvir. Né? Ele dá aquela entrada educada, em vez de dizer, vocês ouçam várias vezes, mas, na verdade, é para nossa segurança. E mesmo o apóstolo Pedro, né, quase no fim da vida dele, ele fala, porque não deixarei de nos fazer lembrar sempre as coisas, embora as saibais. Então, tem muita coisa que a gente fala, eu já sei, mas o método pedagógico de Deus conosco, de ensino, essa é de repetição. Graças a Deus. Por isso, hoje, nós vamos ver, mais uma vez, aqui dentro do capítulo 9, na sequência, né? O Alex tinha iniciado o capítulo 9, nos falando dos versículos de 1 a 5. E eu vou falar um pouco para os irmãos, 6 até o 10. Para que a gente possa compreender panoramicamente, pelo menos esse primeiro bloco, né? Versículos de 1 a 5, e depois versículos 6 até 10, é importante que a gente alce um pouco a vista e olhe assim, mas o que o autor aqui está querendo mostrar para a gente? A gente olha o detalhe, né? O autor está querendo mostrar, basicamente, né, no versículo de 1 a 5, quais eram os elementos presentes dentro do ambiente da primeira aliança, no que tange aos sacrifícios. Então, ele faz aquele relato que nós já conhecemos, o átrio, os elementos que compõem o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Alex comentou bastante conosco na semana passada, e ainda que o autor já tenha dito que ele não pretendia, né, extrapolar no sentido de aprofundar detalhadamente, abrir cada um desses itens, componentes desse ambiente, no sentido da gente olhar as figuras, a tipologia, a numerologia, tudo que está envolvido nisso daqui, e alguns de nós, ou talvez a maioria de nós, já o conheçamos, mas também não dá para fugir totalmente, dar uma visão clara do que acontecia ali, sem que a gente fale um pouco mais, novamente, de alguns desses detalhes. Então, capítulo
1 a 5, mostrando esses elementos que estavam dentro do tabernáculo, ali dentro do templo. E depois, nos versículos de 6 a 10, ele vai falar do processo. E aí, os irmãos vão perguntar, mas que processo você está se referindo? Eu estou me referindo a um processo relacionado ao contexto de procedimentos, não é processo judicial. É um processo de procedimentos. Quais eram os procedimentos realizados que estão dentro deste lugar, com aqueles elementos que a gente viu no versículo 1 a 5. Agora, olhando nos versículos 6 a 10, ele faz um relato desse procedimento dentro desse ambiente. De novo, subindo o panorama do livro, a gente sabe que aqui o autor ele está progressivamente, desde o início do capítulo 1, trazendo a comparação para os nossos irmãos hebreus da natureza da primeira aliança, suas características, e da pessoa de Cristo e sua obra. Então, ele vem progressivamente pautando um e o outro, sobre diversos ângulos, sobre diversos aspectos. Quando a gente consegue perceber isso, essa superioridade, não só porque está escrito, mas a gente olhar e ter aquela forte percepção, nosso coração se enche de alegria. Porque nós estamos bem aventuраdos. Está vivendo no momento presente e que nós podemos olhar para o passado e ver como foi. Entender as figuras, entender o retrato. E aí você olha lá o retrato de uma pessoa, um sacerdote, pintado, né, um quadro. E ao mesmo tempo, agora você pode olhar para o Senhor e ver essa pessoa pessoalmente. Então você parte do retrato, da pintura, para uma realidade de ter um contato. Nunca tinha visto o Alex, e aí olhar no foto, esse Alex, o irmão da igreja lá em Roma, saiu que eu dei com esse Alex. É outra coisa, né? Então, essa é a realidade que aqui no capítulo 9, mais uma vez, o Senhor vem expandir e detalhar para a gente. E aqui no capítulo 9, mais do que simplesmente mostrar, então, esses contrastes, ele vem, dos versículos 6 até o 10, é como se fosse, tem um termo em inglês, né? Turning point, um ponto de virada, um ponto de chave. Porque ele aí, no versículo 8, ele vai fazer a virada, porque ele quer mostrar para a gente realmente que tudo isso que ele está aqui relatando no capítulo 6, de 1 a 5, e ainda dos versículos 6 até a 10, o serviço sacerdotal, o procedimento, foi muito bom, mas teve seu tempo. Agora o tempo virou a chave. O que virou a chave, ele vai dizer, olha, para que essa chave tendo virado e a gente possa seguir o novo caminho, é necessário que o caminho antigo seja retirado. Enquanto o caminho antigo estiver vigente, enquanto a legislação antiga estiver vigente, você não pode entrar com a legislação nova. Aí entra um pouco do aspecto. Se a legislação sobre determinada questão, e você vai criar uma nova legislação, inteiramente nova, você não pode ter duas legislações sobre a questão. A antiga tem que cessar e entrar uma nova legislação. Então, é isso que aqui o autor está querendo mostrar, e é importante a gente entender isso. Né? Então, a gente vai ficar batendo versículo, nossa, mas quanta coisa, hein? Tudo é maravilhoso. Mas a gente tem que entender a cada bloco que a gente passa o que Deus está querendo mostrar. E é isso que eu hoje, a graça do Senhor, se permitir ir usando, como eu falei para os irmãos, de repetições, tenham paciência, prestem bem atenção, porque não é só uma questão de conhecer, mas é ver o significado desses elementos e o impacto que eles traziam dentro da revelação de Deus. Eu vou ler para os irmãos o versículo de 6 até 10, os irmãos podem acompanhar em seguida. Né? Ora, depois de tudo isso assim preparado, e tudo isso? Aquelas questões que nós vimos, né? O tabernáculo, o altar de incenso, a bacia de bronze, o altar do holocausto, o candelabro, a mesa, os pães, tudo preparado. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, referindo-se ao santo lugar, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, esse segundo aqui se refere ao santo dos santos,
o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E no versículo 9 diz, e isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, também, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, aqui essas abluções são cerimoniais de lavagem, né, de limpeza, postas até o tempo da reforma. Bom, esse é a sequência de versículos, né? Eu vou, então, passar ao relato, e aí os irmãos procurem realmente focalizar, né? Todos esses detalhes que a gente já viu no templo, eles são, caso me refiro ao templo, obviamente o tabernáculo, no momento, ele foi desmontado, não mais montado, e o templo de Salomão passou a ser um local onde todos aqueles elementos aqui relacionados ao tabernáculo se cumpriam na época em que o escritor de Hebreus escreveu. Já não tinha mais italiano, tabernáculo, a gente vai. Por aqui está falando do tabernáculo. Não, ele está se referindo aos elementos, figuras e a compreensão do tabernáculo que, na época do autor, ocorreu no templo, né? Tudo isso é muito rico em figuras, como eu falei para os irmãos. Figuras que cabem aí, a gente poderia pegar cada elemento, cada área, talvez 1, 2, 3 semanas, bem pegando isso aí. Isso revela, irmãos, obviamente, a natureza do nosso Deus, sem nos esquecermos que tudo isso é revelado aqui, com relação a Hebreus, nesse pedaço. A gente sabe pelo próprio livro de Hebreus que o que está aqui revelado na terra é reflexo daquilo que está nos céus. A gente não sabe com que proporção, talvez a mesma, porque Moisés, a ele foi dado, né, a visão do que eram esses elementos dos céus, se tem a mesma glória, não tem a mesma glória, mas o fato é o seguinte, tudo que acontecia aqui não era meramente algo terreno, era algo que era um espelho. Então, todos eles refletem, através da compreensão, a manifestação da glória do Senhor, sua riqueza, né? Então, vamos olhar de novo, né, esses elementos que compõem, para que a gente possa perceber, né? Primeiro, a gente sabe que o tabernáculo, na área onde se davam os serviços sacerdotais, e estava a tenda, né, montada, ela tinha um formato meio retangular, se a gente pudesse imaginar como essa mesa. A sua área de entrada, né, se a gente pegar os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, a entrada se dava pelo lado leste. Então, os sacerdotes entravam por ali, tinham um altar de holocausto, tinha uma bacia, e aí tinha uma área coberta, com uma tenda com 2 segmentos. Eu acho que muitos de nós já conhecem isso aí, né? Então, esse altar do holocausto, né, primeiro, esse ato exterior, ele era bastante amplo, e às vezes a gente pensa, no ato exterior entrava só os sacerdotes. Mas não é verdade. No ato exterior entrava também qualquer elemento, pessoa, né, do povo de Israel, que por conta dos seus pecados, das suas transgressões, tivesse que levar uma oferta para ser colocada ali. Então, ele fazia a oferta e olha, tipo meio confissão de padre, né? Ia lá, amarrava lá o bicho, trazia o bicho, chegava lá fora, eu pequei, eu fiz isso. Está aqui o animal, por favor, oferta ele para mim. Então, aquele ambiente era um ambiente que não só era acessível, esse ato exterior, era acessível pelos sacerdotes, mas também pelo povo. Esse tabernáculo, essa área toda, né, ela
bem no meio das 12 tribos. Então, você pode tentar imaginar, né? Uma área cercadinha ali, com espécie de muretas, com varais, com tecido, tudo fechadinho, entrada pelo lado leste, todas as tribos e seus acampamentos ao redor. E aí a gente já vê como que Deus se posiciona, né? Onde que era o centro das tribos de Israel? Ali era o lugar mais importante, era como se fosse o coração da nação. Era um lugar onde os pecados podiam ser perdoados, limpos, pelo menos, onde você podia se aliviar da sua consciência, dos seus erros, e onde podia haver a presença da glória de Deus. Puxa, se alguém souber onde é que está a presença da glória de Deus, me avisa que eu estou falando. Que ela estava bem no centro da nação, bem ali no meio da nação. Todo o povo em volta. E a gente sabe que no altar do holocausto, não dá para progredir nessa ação, né? Entrada pela porta leste para dentro, sem que você processe o sacrifício. Mostrando, então, já, não só para eles, mas também para nós, que não é possível se aproximar de Deus sem que o pecado tenha sido tratado. Temporariamente, como no caso deles, ou definitivamente como no caso. Então, começa tudo pela aceitação de um sacrifício. Nossa salvação também é assim, a aproximação dos homens com Deus também é assim. Tudo começa pela percepção de que há pecado, por isso que fala, você tem que convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, começa com isso. E a partir daí, você então traz o sacrifício, tipificado no nosso Senhor. Caminho da salvação. Esse era o primeiro passo. Esse altar de holocausto, ele era quadrado. O Alex comentou sobre isso, falou que ele era de madeira, revestido de folhas de bronze. E ali tinha uma grelha, essa grelha tinha bolas e tinha um varal, e ali era colocado um animal, e esse animal, obviamente, pela ação do fogo, subia um aroma. Né? Ele tinha aproximadamente 2,20 metros a 2,50 metros, então os irmãos têm que imaginar, né? Não é um altarzinho, né? Um altarzinho. Um quadradinho aqui de churrasqueira. Não é. Provavelmente ali podia ser enrolado muitos animais, né? 2,5 metros, 2,5 metros. Tem apartamentos aí que não tem isso diário, no quarto. E ele media aproximadamente 1,30 metro de altura. A gente vai montando essa figura. Depois disso, irmãos, tinha um lavatório. E aí eu queria hoje aproveitar para os irmãos para que os irmãos desconstruíssem algumas imagens. Porque a gente constrói algumas imagens, tais como aquele Jesus louro, de olhos azuis, coisas do tipo, né? Cabelos compridos, cacheados. E aí, quando fala de Deus, você não consegue fugir daquela imagem, enfiar aquela imagem na nossa cabeça. E assim, muitas outras coisas. Mas hoje eu quero desconstruir algumas imagens. Quando a gente olha em muitas figuras, fala que essa bacia, quando a gente fala bacia, né, da ideia de redom, mas não há relato nem na Bíblia de um objeto. No Templo de Salomão, efetivamente, os historiadores encontraram, sabe, que era uma bacia, mas a Bíblia não tem nenhum relato formal afirmando que isso era ou redondo, enfim, a gente não consegue muito bem saber quanto a isso. Eu estou citando essa questão porque nós vamos rapidamente chegar num ponto de desconstrução bem importante. Eu acho que vai ser bastante interessante para todos nós, né? Nessa bacia, irmãos, depois de feito o sacrifício, né, porque o sacerdote recebia o animal, ou ele mesmo trazia, a gente vai ver a diferença entre um animal que é trazido por alguém do povo, daquele animal que ele trazia, quando, seguindo o procedimento lá, era levítico. Ele tinha que, após esse sacrifício, então imagina, ele está todo vestido de lá, aí começa a sacrificar o animal, e suas mãos, seus pés, no meio daquela situação, então ele vinha e se lavava pés e mãos nessa bacia, para que ele então pudesse entrar dentro daquele santo lugar e ali fazer o que tinha que ser feito. Isso no tocante ao serviço sacerdotal
O santo lugar, a gente vai ver que o sumo sacerdote também fazia isso. Então, aqui temos duas classes de sacerdotes, né? Aqueles que oficiavam diariamente e aquele que uma vez que era o sumo sacerdote entrava, não sem sangue, não sem escama, eu não vou ver com mais detalhes, e aí ia lá no santo dos santos. Bom, essa finalidade, né, se lavar, mostra que Deus não aceita a impureza da sua presença. Nós vemos que ele não aceita o homem pecador e não aceita a impureza. Essa impureza relacionada ao lavar das mãos, ao lavar dos pés, o que acontece conosco no dia a dia da nossa vida? Chega no fim do dia, a gente quer tomar um banho, lavar o corpo, lavar tudo para se sentir melhor, né? Não se entra na presença do Senhor carregando manchas, poeira, coisas que não pertencem à santidade de Deus. Então, obviamente, naquele momento, aquilo eram apenas conjuntos espirituais. Na nossa realidade, nós sabemos da santidade e da justiça do Senhor. Isso nos revela, olhando o sacrifício também essa ação, a importância, né, de que nós estejamos limpos diante do Senhor. E só tem uma forma da gente estar limpo. De um lado, o Senhor realizou a obra. Mas o que ele fala? Nós devemos confessar os nossos pecados. Nós sermos limpos diante do Senhor, para ter a nossa consciência purificada. Depois nós vamos ver mais à frente, eu creio que é Filipenses, que mostra claramente essa questão, né? Alguém poderia ler Efésios 5, 6, por favor? Vinte e seis. Para santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, percebem? A leitura da palavra nos purifica. A confissão dos pecados limpa a nossa consciência. A gente não pode entrar na presença de Deus, a gente acha, não, o Senhor já morreu e a gente vai do jeito que está. Claro, o caminho é livre, está aberto, mas a palavra de Deus nos mostra. E fala sobre o sangue, né? O sangue derramado na cruz. Fala sobre aqui a purificação advinda da leitura, da água proveniente da palavra. Vamos lá, então, continuamente, né? Isso é um desafio para a gente, sabe, no dia a dia. Nem sempre temos tempo suficiente para ler a palavra, nem sempre paramos para fazer um exame de consciência e pedir perdão ao Senhor pelos aqueles atos de grosseria, de estupidez, de esbarrão, né? De palavras ditas mal colocadas, e a gente vai levando isso nas costas, vai carregando do jeito que dá mesmo. O Senhor está aí, maravilhoso, mas aí você percebe que você quer entrar na presença do Senhor e você não consegue. Você tenta ter confiança, você percebe que você está meio cedo, que não está fluindo. Por quê? Porque a presença do Senhor não se manifesta ali, no Santo dos Santos, se esse processo não tivesse feito de maneira adequada. E mais, na época deles, em Êxodo, capítulo 30, versículo 20, entrar de qualquer jeito na presença do Senhor significava simplesmente pedir para morrer. Né? Pedir para morrer. E, às vezes, espiritualmente, a gente, pelas nossas atitudes, está agindo quase que pedindo para morrer. Ou seja, você está pedindo para você está pedindo para viver sem sentir realmente a presença e a confiança que ele te fortalece. Porque você, ao deixar de ter a presença da glória do Senhor, você se torna uma pessoa vulnerável, assim como Caim se sentiu quando teve medo. O que os outros vão fazer comigo? Andando aí pelo meio das nações, né? Então, o altar tratava com o pecado e a contaminação, a bacia, né? A área de lavagem, com essa questão da purificação do dia a dia. Então, esse processo, irmãos, veja só, esse processo que eu estou relatando para os irmãos, quantas vezes por semana isso acontecia? Irmãos, esse processo acontecia 14 vezes por semana.
Durante 7 dias da semana, tinha sacrifício. E não era uma vez só. Era pelo menos 2 vezes de manhã, levava o novilho. De noite, final da tarde, levava o novilho de novo. 2 vezes por semana. 7 vezes por semana, ou seja, 2 vezes 7, 14. 14 vezes por semana, diante do Senhor, tinha tratamento da questão do pecado e a arrumação das coisas que estavam no santo lugar. Além do que, eventualmente, quase com certeza, em meio a tanta gente, tinha alguém que apareceu lá para mim, de pecado. Esse processo começava tudo de novo. Mostrando que 7 dias da semana, pelo menos de dia e noite, a gente deveria fazer a nossa oferta pelo pecado, que o Senhor me perdoa as coisas, tantas situações. O Senhor me limpa, me lava, me refresca na tua palavra, para que a gente possa continuar bem com o Senhor, né? Continuar gozando da presença dele, lá no Santo dos Santos. No sábado, só para que os irmãos saibam, a carga de trabalho era dobrada, e eles não levavam só 2. No sábado, além dos 2, da manhã e da tarde, eles levavam mais 2, ou seja, no sábado era 4. Aí vocês fazem a conta dos animaizinhos, né? 14 mais 2, 16. Só, e aí eu vou detalhar, só por conta do serviço sacerdotal. Sem levar em conta os animais que poderiam, como eu falei, ser trazidos por outros. Então, o autor de Hebreus, quando ele traz esse cenário aqui, e ali, apesar de não ter detalhado, mas ele estava falando de pessoas que conheciam o certo, né? Ele estava falando dos hebreus, ele estava falando para irmãos judeus, eles sabiam isso. Ele estava só trazendo fresco, né? Como essa história não é tão comum para nós, por isso que está dando um pouco mais para os irmãos, né? Essa repetição exaustiva que ele estava fazendo aqui, eu também estou repetindo, irmãos, né? É para mostrar que, apesar de todo esse esforço, isso ainda não é uma solução definitiva. Mata-se animais muitos por mês, muitos por ano, muito sangue derramado, muito processo, muita coisa. Mas, por fim, ainda não era o fim. Isso aqui era só o meio, né? Quando a gente olha tudo isso, a gente não pode esquecer que adicionalmente a esse sacrifício diário, 7 dias, e com sábado dobrado, e com os animais trazidos avulsos, ainda tinha o mês do Yom Kippur, que era o dia do arrependimento, uma vez por ano, a nação de Israel se arrependia coletivamente. Então, se alguém, naquelas semanas, lá, não trouxe algum animalzinho, porque não tinha, estava trabalhando, não foi, não veio, casou, aquelas coisas que a gente sabe que nos impedem, muitas vezes, de nos aproximar, totalmente ocupado. Mas uma vez por ano, dia da expiação, então, um dia tremendamente, né, importante, aí toda a nação parava para esse evento. E esse evento, ele era tão especial e tinha suas características, porque no dia 1 ao dia 7, normalmente, os sacerdotes entravam com aqueles paramentos que a gente já conhece. Paramental, escopo azul, linho branco, tal, estola e muitas coisas. Mas no Yom Kippur, tinham detalhes que mostravam ainda mais a questão relacionada à nossa relação com Deus, o perdão dos pecados. Diz que o sacerdote, ele tomava 5 banhos de imersão sacerdotal nessa oportunidade. Veja que durante os dias de 1 a 7 é só lavar a mão e pé. Tá tudo bem. Veste a roupa e segue. No Yom Kippur, não. Ele tomava 5 banhos completos.
provavelmente não faz sentido você entrar 5 vezes na mesma água, né? Toma aquele banho, joga para a água, enche de novo, toma outro banho. Ou seja, a clara visão que para a remissão, ou para a expiação, não remissão, a expiação completa do pecado de toda a nação, você tem que estar muito mais limpo. Você está carregando o pecado de toda a nação. Ele, além de sair, ele ainda repetia o processo lá no local onde lavava-se as mãos. Né? Entrou, passou pela grelha, passa pela lavagem, ele ia lá, então fazia 10 lavagens de mão e pé. O Senhor não faz as coisas à toa, né? Isso tudo, irmão, conhecimento bíblico, né? E ele vestia linho fino, branco, apenas. Não tinha peitoral, não tinha escola, não tinha nada. Mostrando que naquele momento, sumo sacerdote, ia se apresentar a Deus, não há honra, não há glória, não há soberba perante o Senhor. Simplesmente uma propaganda, depois de 10 banhos, 7 lavagens, pés e mãos, para que pudesse realmente interceder perante o Senhor, trazendo o pecado de todo o povo. E a gente sabe que aquele sumo sacerdote é a figura do nosso Senhor, nosso Senhor, vestido de vestes brancas, alvas como a neve. Não é assim que fala em Apocalipse? Tem mais história, ele é um sumo sacerdote vestido de brancas. Simbolizando, como eu falei para os irmãos, que diante de Deus, para tratar os pecados, o homem não entra com méritos voadores. Não há nada em nós que possa ser agradável ao Senhor, que possa justificar os nossos pecados. Então, uma vez por ano, e esse era um momento crítico, e a gente sabe porque era crítico, né? Não sabe. Era crítico porque se houvesse falha nesse processo, você provavelmente não sairia dele. Mostrando a seriedade da questão relacionada ao pecado e a seriedade da questão relacionada à santidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pesar continuamente na nossa vida. Se nós não buscarmos a santidade e não permitirmos que o Senhor trabalhe essa santidade em nós, sem a qual nenhum de nós verá a face de Deus. Nós precisamos ser santos. Bom, passado então a entrada, passado pela área da queima dos sacrifícios, feita toda a lavagem. Então agora, durante a semana, de 1 a 7, e repetida, né, ao tempo o ano inteiro, os sacerdotes entraram no santo lugar. E a gente lembra quais eram os elementos que lá estavam, né? Tinha um candelabro, tinha uma mesa de pães, e tinha um altar de incenso. E é isso, né? Esses 3 elementos que estavam ali presentes. Então, agora nós vamos realmente desconstruir uma imagem. Esse lugar que ali entrava, os sacerdotes eram responsáveis por manter aquilo ali. O que significava manter aquilo ali? Tem pães e tem uma mesa. Aqueles pães têm que ser removidos. O candelabro, ele ficava aceso, mas tudo aquilo que queima precisa de um combustível. Tudo aquilo que sustenta um combustível queimando, seja um pavio de vela, tem que ser caro. O altar de incenso tem que ser dado a manutenção dele. Então, essa é a missão desses sacerdotes, naquele momento ali dentro, além de, dentro do ambiente de altar de incenso ali, levar as orações diante do Senhor, ali no santo lugar, não no santo, porque eles não podiam entrar. Aí, vamos pôr o foco agora, olhando a mesa dos pães da proposição. Ela tinha aproximadamente 90 centímetros de largura, cerca de 40 centímetros de largura, 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, talvez fosse mais ou menos por aqui, né? 90 centímetros de largura, 45 de comprimento e cerca de 70 centímetros. Mais 70 centímetros. Mas, mais ou menos para a gente imaginar. E aí ficava ali, em cima dessa mesa, a gente sabe o quê? Os pães da proposição.
Irmãos, como que era esse pão aí? Alguém tem uma ideia? Bom, lá, a gente olha para a gente vê vocês, né? Hoje eu vi uma foto de uns pãezinhos de hambúrguer, redondinho assim. Outros maior vai ser uma pizza. Isso está na nossa cabeça. Dois blocos de seis pães. Isso, né? Deve ser isso, deve ser um pão, uma coisa assim. Mas, irmãos, não é nada disso. Eu tenho quase certeza que todos nós tínhamos uma imagem de um desses dois ou três. Então, esses pães, irmãos, eles tinham um formato retangular. Eram pães de formato retangular. Então, lembre-se, dois blocos, pães retangulares. Aí você vai, então tá bom. 6 pães retangulares do lado de cá, 6 pães retangulares do lado de cá, esquerdo. Certo? Certo ou não? Não, é errado. Não é assim. Os pães, eles tinham tamanho de cerca de 10 palmos por 5 palmos, né? Sendo que o palmo aqui considerado é um palmo chamado tefá, de 8 centímetros. Então, vocês imaginam aqui, 10 palmos de 8 centímetros, são mais ou menos 80 centímetros, e depois 5 palmos de largura, 40 centímetros. Esses pães, irmãos, eles eram feitos com farinha, né? Levava de 4 a 5 quilos de farinha por cada pão. Cada pão desse. Cada pão. É complexo a gente imaginar isso, né? Mas era assim. E eles eram empilhados. Você tem 2 blocos de 6, 2 blocos de 6. E aí você fala, nossa, mas como é que ficam esses pães? Segundo o Talmud, esses pães, eles eram empilhados. Sabe quando faz bolo, você coloca aqueles suportezinhos assim, para separar as camadas e o bolo não afundar todos um em cima do outro? Então, ele tinha os suportes, e aí em cima de cada suporte tinha os pão, seja pão. E aí um outro copo, tá? E era assim que eram os pães da produção na mesa do santo lugar. Esses pães, eles eram trocados semanalmente, né? Simbolizando a comunhão e a provisão divina. Né? Então, tem um simbolismo relacionado a isso. Diz que quando terminava a semana, os sacerdotes entravam no sábado, recolhiam esses pães e comiam. Quando a gente fala sacerdotes, a gente tem a ideia de, bom, devia ter lá uns 4, 5, 6 sacerdotes, né? De um monte. Né? 4, 5, 6 sacerdotes, uma semana, um lá para uma vez por ano. Mas a gente lembra que foi separada uma tribo, era a tribo de Levi. Tinha muita gente, tinha cultos, faz um culto semanal, mensal, assim como aqui a gente tem algumas coisas, né? Então, terminado o período que eles iam lá, comiam os pães, e os pães novos eram repostos na mesa. Como eu falei para os irmãos, cada pão pesava de 4 a 5 quilos. Então, fechando uma conta simples, então, ao invés de 12 fossem 10, dá para imaginar que você tem 10 vezes 4, 5. Você tem 40, 50 quilos de pão em cima da mesa. Na sequência, vem o candelabro de ouro, né? Então, você entrou aqui pelo lado esquerdo, tinha um altar de bronze, tinha um lavatório, entrou no local santo lugar, ao sul ao norte tinha a mesa e ao sul um candelabro. Então, em frente da mesa ficava um candelabro. A gente sabe que era um candelabro de ouro batido, de 1,44 m, então, um pouco mais alto que essa mesa aqui, com 7 braços, 3 para cada lado e um central, e que pesava cerca de 35 quilos. Então, nós estamos falando de ouro batido. Eu não sei qual é o peso específico do ouro, mas o candelabro não era pequeno.
pelo tamanho que aqui está sendo colocado, de 1,44 m de altura. A partir daí, você imagina aquilo abrindo os braços totalmente de novo para ti. Logo na sequência, então, já entrando em aproximação ao Santo dos Santos, sabe, tinha um altar de incenso que ficava ali. Esse altar de incenso, aí os irmãos falam, tá bom, mas como é que acendia esse altar de incenso? O altar de incenso, ele era aceso com as chamas provenientes, né, material de queima proveniente do lado, onde o local teria sido lá fora. Então, o sacerdote entrava ali, acendeu o incenso, ele trazia as brasas daquele lugar onde foi queimado, punha no cantinho, lavava tudo, pé, mão, pega de novo, entra ali, começa a organizar tudo, que vai usar aquelas brasas para jogar o incenso em cima e ter um ambiente aromático ali, naquele local, né? Cheirasse legal, né? Bem, eles sabiam formar esses ingredientes por esporádios, lixa, gálbano, incenso puro, e também era adicionado sal ao incenso. E aí tinha-se o aroma do incenso naquele local. Em Levítico 16, 12, 13, relata também um pouco disso, sendo que no 12 fala, tomar também um incensário cheio de brasas, de fogo do altar, e diante do Senhor, e seus punhos cheios de incenso aromático, moído, e levará para dentro do véu. Então, ali dentro do véu, naquele momento, tinha um incensário, aquilo começava a queimar. Aí, na sequência, né, tinha o Santo dos Santos, e também tinha que ser entrar lá. E não sabe, dá para entrar de cara, assim, mesmo com 7 banhos, 10 banhos, tantas lavagens, não dá para entrar de qualquer jeito. Por causa da santidade da presença do Senhor. Então, tinha um processo, que é mais ou menos semelhante a esse. O sacerdote ia lá, pegava as brasas do altar lá fora, vinha até ali a entrada, com aquele negócio queimando, um pequeno incensário, aí ele entrava no Santo dos Santos e jogava o incenso ali, para fumar. Estava tudo perfeito. E, provavelmente ele podia ver o brilho da presença do Senhor. Não tinha ninguém que pudesse ver o Senhor e permanecesse. Então, era assim que funcionava. Só que assim, ele entrava lá, aí você pensa, bom, primeira entrada, ele trazia o incensário na mão, pegava as brasas do altar, no arco exterior, pegava 2 punhados de incenso, como é lá em Levítico 16, 3, e fazia o incenso lá. Depois ele tinha que levar o sangue para aspergir sobre a tampa. Ele saía, enquanto aquele ambiente estava, então, todo enevoado, ele saía, pegava o sangue dos bezerros ali, do cordeiro, e aí levava e aspergia sobre a tampa. Esse sangue era por ele mesmo e sua família. Olha, a primeira oração é por ele e pela sua família. Isso é bom para a gente, né? Para a gente até pôr em ordem as coisas na nossa vida de oração. Aí começa orando pelo cachorro, depois pelo vizinho, depois por todo. O sacerdote entrava diante dele e dali a santidade se expandia. Na sequência, ele voltava e trazia o sangue de bode e ali aspergia sobre o tabernáculo, representando todo o povo. Então, na cabeça da gente, de forma geral, incenso, jogou sangue, o propiciatório está tudo feito. Isso é muito grosseiro, é uma maneira geral. A coisa tinha mais detalhes. Eu estou abrindo esses detalhes aqui para os irmãos terem. Porque cada detalhe desse, obviamente, na presença do Senhor, ele tem um significado. Essas questões, de novo, volto a frisar para os irmãos, não aconteciam única e exclusivamente na Terra. A gente sabe tudo isso, tudo. Era segundo foi mostrado a Moisés. E toda a parte prática operacional é segunda. Levítico, nome,
Então, a gente sabe que tudo isso não eram apenas elementos decorativos, mas carregava profundo significado espiritual, representando etapas da aproximação do ser humano. Os irmãos percebem? Olha só, primeira coisa, se aproximar daquela área, depois entrar naquela área, depois fazer oferta pelo pecado, depois se limpar, depois se organizar diante de Deus, né? As coisas que são santas do Senhor, nas quais você presta serviço ao Senhor. Todas são elementos de santidade. Às vezes a gente leva as coisas relacionadas ao serviço do Senhor, coisas mundanas. Mas tudo aquilo que é relacionado ao serviço ao Senhor é santo. É santo tocar. É santo. É santo fazer qualquer coisa que esteja relacionada ao Senhor. Para que a obra do Senhor possa se desenvolver, para que a obra do Senhor possa avançar. Nós não vivemos como seres únicos, exclusivamente espirituais, a gente material. O Paulo falou, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. E aí a gente depende de muita coisa. Assim, aqueles sacerdotes dependiam de tudo aquilo arrumado para entrar diante do Senhor. Então, a sequência de ação diária, e isso vai também. Parece que é só uma questão humana, né? Mecânica, mas não é. Para que isso tenha sentido, tem que ser contado diante do Senhor, em seu benefício, né? Então, tá bom. Tem que ser feito em santidade, o coração nosso tem que estar tratado, né? Porque às vezes no serviço a gente acaba dando canelada, reclamando, falando. É natural, Senhor, mas a gente tem que lembrar da palavra do Senhor. Por isso que falou, né? A gente viu o versículo, né? A leitura. Ser lavado pela palavra. O que nós estamos... O que está acontecendo agora com nós? Sendo lavado. Ganhando esse entendimento. Então, a sequência de ações diárias dos sacerdotes incluía essa purificação, que nós vimos, incluía sacrifício de manhã e ao final da tarde, incluía a preparação do candelabro, a menorá, incluía a oferta de incenso, incluía a troca dos pães semanal, incluía de novo, mesma sequência à tarde, incluía as ofertas daqueles que apareciam lá, e aí, se o povo de Israel saiu com 600 mil pessoas contadas diante do Senhor, a gente não sabe quantos vinham para as ofertas, mas isso, tinha uma tribo inteira para tratar isso. Se tivesse até a escala para bater, quero fazer uma oferta, calma aí, tem uma fila. Uma com esse problema. Por isso que o serviço não era perfeito naquela época, as coisas, né? Não dá vazão ao problema, não dá nem tratamento ao problema, nem ser cosmético como era naquela época. Tá? E tinha a questão, né? O versículo que aqui fala já, então, dentro do mesmo contexto, aqui eu abri esse grande parênteses, né? Versículo 7, que fala mais no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Então, aqui estão as duas ofertas, de um cordeiro, bode, né? Nós vemos tudo isso em detalhes, dando a entender. Então, esse versículo aqui é muito importante, versículo 8, agora já dentro do texto aqui, exatamente de Hebreus, que o Espírito Santo, que nisso a entender o Espírito Santo, dando nisso a entender o Espírito Santo nos ensinando, nos dando a entender que o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro santuário, o primeiro tabernáculo. Bom, irmãos, aquilo que comentei aqui com os irmãos, né? Enquanto há uma vigência de uma lei sobre uma determinada questão, você não consegue emplacar uma nova ordenança, uma nova legislação, uma nova lei, uma nova criança, quando a anterior está em voga. E era justamente isso que Deus estava querendo mostrar. Olha, isso daí, o senhor implantar agora uma nova etapa, você imagina, um monte de gente, sangue animal, e aquela confusão. E mais, a gente sabe, no fim do período do tempo de Salomão,
como estava aquele furdúncio lá. O senhor entrou naquele ambiente ali, na área do lado exterior, onde vendia comida, o cara chegava lá e preciso de um animal para sacrificar, aí tem o meu pecado, e o senhor entrou lá, metendo os pés em tudo, que já estava no baderno, já tinha se deteriorado todas aquelas questões, né? Então, aqui, o versículo 8, ele faz essa virada, de mostrar, ó, tudo isso acontecia assim, mas o Espírito Santo está querendo mostrar que não dá para implementar a fase 2 do projeto, não dá para dar sequência a uma nova aliança, enquanto isso aí estiver gerando. Então, quando a gente olha todo esse relato que eu fiz, eu procurei fazer com os irmãos, e eu vou fazer uma pergunta. Os irmãos acham que era muito fácil se chegar ao Senhor? Não era, né? Tem uma série de questões impeditivas. Primeiro, ali naquele lugar realmente, para estar diante do Senhor, e você poder falar com Deus, só uma pessoa podia fazer isso. Então já fosse intermediário. Pode tirar expectativas de fora e nem carregar a arca da aliança se você não for da tribo de Levi, você pode também ser complicado. Então, quanto mais entrar lá, e o terror era tal, que se diz que tinha um sininho para puxar o sumo sacerdote, caso o sininho parasse de se mexer, provavelmente alguns já devem ter sido. Entrou de mau jeito, mal acabado, mal arrumado. Então, veja bem, irmãos, olha a dificuldade. Primeiro, tem que haver a condição física. Tem que haver o templo ou o tabernáculo. Se isso já é difícil para a nação de Israel, quão difícil seria para a expansão do reino, para que todo homem possa ser salvo? Todo mundo querendo levar animal lá. Você, já naquela época, provavelmente, toda essa sequência, essa dificuldade. Irmão, 50, 60 quilos de farinha ali por semana para fazer os pães da proposição, animais sendo mortos em quantidade. Para tudo isso, para que durante todo o ano ninguém nem visse a face do Senhor. Nem visse. Só uma vez por ano, o sacerdote entrava lá. Então, falar com Deus, sim, falar. Moisés falando com o Senhor, é uma exceção, jogueando ali Josué e tal. Progressivamente, a gente vê que essas coisas vão desaparecendo e passam a ser profetas que vão falar, com o intermédio do Senhor. São reis que, às vezes, casos muito particulares, vão falar ali, mas enfim. Então, muito difícil entrar na presença do Senhor. Isso não tanto fazer a gente ver quando ele cita isso. E hoje? Está disponível para todo mundo. O Senhor morreu por todos. Linda a salvação também. Naquela época, como aqui fala nesse versículo, né? Ele está querendo dizer, ó, enquanto estava querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Não dá para chegar lá. Fácil para entrar lá. Pode, porque não tem chance de você entrar lá. Queria entrar lá? Ah, não, naquela época. Existe um caminho para você. É uma exceção entrar lá. Uma exceção de uma vez por ano. Aí a gente faz agora a condição. Isso é uma parábola para a época presente. Segundo essa, se oferecem tanto dons de sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficientes para aperfeiçoar aqueles que prestam. Então, essas coisas sabe, elas são ineficientes. Uma coisa, quando é eficiente, ela tem uma ação inclusiva. Né? Você está lá, cortei o braço, cortei a pele, tomou ponto, fechou. Eficiente. Fechado aqui. Ah, estava com uma bactéria, tomou um antibiótico, curou, não foi eficiente. Eficiente, resolveu. Ali não. Sacrificar um animal hoje, se você pecar amanhã, a oferta do dia anterior não vale. O pecado do dia posterior.
fila de atendimento não dava vazão, provavelmente, né? Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida, diversas abluções que são limpezas, até o tempo oportuno da reforma. Então, aquela história, né? Você preferia nascer naquela época, andar com Moisés, com os patriarcas, com as tribos, ou até com o Senhor, enquanto ele esteve na terra antes de sua morte, e o templo ainda estava de pé, ainda estava vigiando aquilo lá. Vamos ver agora, em que você, no carro, indo para o trabalho, você pode entrar na presença do Senhor. De manhã, na sua casa, você pode entrar na presença do Senhor. No banho, você pode entrar na presença do Senhor. Irmãos, quintal da sua casa, uma área da empresa, você vai lá, interiormente, ora ao Senhor. O caminho também. E é isso aqui que o autor está colocando ali para os nossos irmãos. Né? Então, aquilo que nós vimos, e eu estou comentando isso, vimos, porque, obviamente, daqui para frente, do versículo 11 para frente, progressivamente até o final do livro de Hebreus, cada vez mais o foco vai estar sendo colocado em Jesus. Vai estar sendo detalhado, então, essa superioridade de Jesus, que eu falei simplesmente no modo geral, né? Ó, o sacrifício do Senhor é muito melhor do que tudo aquilo que aconteceu lá. Mas depois a gente vai ver nos capítulos seguintes características da santidade, da natureza do Senhor, frente a cada figura e a sua superioridade. Então, se a gente pudesse comparar tudo isso daqui, a gente poderia comparar isso a 2 pontos específicos, assim, né? Uma coisa é você montar a planta da sua casa, montar um arquiteto, engenheiro, ou você faz o seu desenho, e depois você constrói a casa. Uma é uma imagem, outra é uma realidade. Uma é o tapume de obras. Estamos em obras. E depois é quando você tira. O Senhor é a obra pronta e acabada, magnífica de Deus. Perfeito em todos os detalhes. Com eficácia total sobre os problemas que aqui eles tentavam tratar da forma dos nossos filhos. Forma que Deus deu. Não é eles que inventaram. Mas eles não nasceram na era. Eles não nasceram, fala aqui no versículo 10, no tempo oportuno da reforma. Nossos irmãos, após a morte do Senhor, que receberam essa palavra, todos aqueles que se sucederam, nasceram no tempo oportuno da reforma. Somos bem-aventurados. Somos bastante bem-aventurados. Então, a gente não devia nunca perder de mente. E é bom, acho que não vamos perder, porque, segundo o método de ensino do Senhor, cada vez que a gente fala isso, é afiado. Para você não esquecer, provavelmente, quem sabe, só ainda nos faça relembrar disso muitas vezes, até o final do livro de Hebreus, e depois, ao longo da nossa vida cristã. Que foi manifestada a obra-prima de Deus. E nós somos bem-aventurados, e vivendo nessa época, podemos nos apropriar nisso imediatamente. Não se dorme com o pecado na consciência, não se dorme com consciência acusada, não se dorme sem comunhão com Deus, a menos que você não queira. Né? Seu. Ninguém é obrigado, mas o Senhor está disponível. Você trate com seus pecados, né? Confesse diante do Senhor os seus pecados, tenha consciência das suas falhas, busque a palavra do Senhor para receber iluminação e lavagem, e o Senhor nos perdoa, a gente sabe de tudo isso, intercede por nós, nos livre no que tange as acusações de Satanás contra nós, quando ele percebe que nós temos acusações na nossa consciência, muitas vezes geradas por nós mesmos, ele aproveita para nos acusar de Deus. Mas a gente sabe, o sangue do Senhor tem poder e é eficaz. Amém.